Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos o tratamento da disciplina Direito Penal com ênfase na sua parte geral. Nesta aula de número 6, nós trataremos de 2 artigos expressamente consagrados no Código Penal que correspondem a 2 princípios ou 2 teorias. O artigo 5º, que fala da territorialidade, e o artigo 7º, que fala da extraterritorialidade. Meus amigos, eu disse na nossa primeira aula, inicialmente nós trataremos da aplicação da lei penal. E qual é a vinculação? Qual é o elemento apto a conectar a territorialidade e a extraterritorialidade à aplicação da lei penal? Na territorialidade, haverá a aplicação da lei penal brasileira nos crimes praticados no território nacional. Territorialidade. Ao passo que, na extraterritorialidade, haverá aplicação da lei brasileira a crimes praticados no território estrangeiro em determinadas circunstâncias ou em virtude das características do sujeito ativo ou do sujeito passivo. Tranquilo? Falando do artigo 5º, falando da territorialidade. Conforme eu já disse aos senhores, é a aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional. Existem algumas teorias acerca da territorialidade. Nós, no Brasil, adotamos a teoria temperada, ou seja, em determinadas circunstâncias, há o afastamento da aplicação da lei brasileira. Então, nós adotamos, reitero, a teoria temperada. Em determinadas circunstâncias, há o afastamento da aplicação da lei brasileira a crimes cometidos no território nacional. O próprio artigo 5º caput evidencia a adoção da teoria temperada. Vamos à leitura do artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. O legislador excetua determinadas circunstâncias, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacionais. Ou seja, se houver disposição em tratado, convenção ou regra de direito internacional, o Brasil poderá abrir mão da aplicação da lei brasileira. Teoria temperada. Senhores, ainda tratando dos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º. No que tange ao parágrafo 1º do artigo 5º, eu já mencionei a vocês na aula passada sobre o seu caráter explicativo. Vamos à leitura do artigo 5º para que os senhores possam memorizar as circunstâncias aí previstas. Eu falei memorizar para não vulgarizar, porque infelizmente não há outra solução que não seja decorar o parágrafo 1º. Vamos à leitura deste. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, primeira circunstância, é uma embarcação pública, é uma aeronave pública, é uma embarcação a serviço do governo brasileiro ou uma aeronave a serviço do governo brasileiro, independentemente de onde tenha acontecido o crime. Nestas circunstâncias, haverá a aplicação da lei brasileira. Então, um avião do Exército Brasileiro está em voo, está voando sobre o território paraguaio. Um dos passageiros mata o outro passageiro. Seguindo a regra do artigo 5º, parágrafo 1º, primeira parte, haverá
a aplicação da lei brasileira. Segunda parte do artigo 5º, parágrafo 1º. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, a aeronave privada ou embarcação privada está no espaço aéreo correspondente ao Brasil ou em alto mar, nestas circunstâncias haverá aplicação da lei brasileira. Atentem ao seguinte, o parágrafo 1º faz a distinção entre as embarcações e aeronaves de natureza pública e as embarcações e aeronaves de natureza privada. Por quê? Na pública, a aplicação da lei brasileira, independentemente de onde elas estejam. No caso das privadas, haverá aplicação da lei brasileira quando no território brasileiro ou em alto mar. Por quê? Se este crime for praticado num território correspondente a outro país, nesta circunstância, a competência e a aplicação da lei será daquele país e não a aplicação da lei brasileira. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em portos ou em mar territorial do Brasil. Então, é a aeronave estrangeira, é a embarcação estrangeira de propriedade privada e o crime foi cometido quando voo sobre o território brasileiro ou no mar correspondente ao território brasileiro, competência do Brasil, da aplicação da lei penal. Aplicar-se-á a lei penal brasileira. Tranquilo? Então, primeira distinção, se é de natureza pública ou privada. Segunda distinção, se é brasileira ou estrangeira. Aí vocês deverão levar em consideração, está no território brasileiro ou não está? Está, se estiver, aplicaremos a nossa lei penal. Falando da extraterritorialidade, que talvez seja mais complexa que a territorialidade. A extraterritorialidade corresponde à aplicação da lei brasileira, mesmo que o crime tenha sido cometido no território estrangeiro. A aplicação da lei brasileira, mesmo aos crimes cometidos no território estrangeiro. Os senhores estudaram direito internacional público e sabem que nós devemos respeitar algumas regras relativas à soberania. A extraterritorialidade da lei penal é uma exceção à soberania. Em virtude deste caráter excepcional, ela só será aplicável em situações específicas. Não é qualquer circunstância que enseja a aplicação da extraterritorialidade. O Código Penal consagra expressamente as circunstâncias onde haverá a extraterritorialidade e consagra também os requisitos necessários à aplicação da extraterritorialidade. Vamos à primeira modalidade de extraterritorialidade, a extraterritorialidade incondicionada. Então, primeira modalidade, extraterritorialidade incondicionada. Ela corresponde ao artigo 7º, inciso 1 do Código Penal e as suas 4 alíneas. Diz o artigo 7º, inciso 1, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1, os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Doutrinariamente, o artigo 7º, inciso 1, a linha A, esta modalidade de extraterritorialidade incondicionada é classificada como princípio da defesa, princípio real ou princípio de proteção. O presidente da República é o símbolo máximo, é o representante máximo de uma nação. Então, a manutenção da sua vida ou da sua liberdade
é uma decorrência lógica da soberania e cabe ao país a defesa da sua soberania. Então, extraterritorialidade incondicionada, artigo 7º, inciso 1, a linha A. Crimes que atentem contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Vamos à segunda circunstância. Artigo 7º, inciso 1, a linha B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. Então, aqueles crimes que atentem contra o patrimônio das empresas, dos entes públicos, independentemente da sua classificação. E por que eu falo independentemente da sua classificação? Porque todos os senhores estudaram direito administrativo aqui no GETUSP e sabem que nós temos algumas classificações relativas aos entes públicos. A linha B consagra as sociedades de economia mista. Então, supondo que o Brasil tivesse uma empresa responsável pela extração de petróleo e esta empresa tivesse o seu patrimônio, fossem praticados no estrangeiro atos contra o patrimônio desta empresa. Um dos seus funcionários subtrai um computador da empresa. Nesta circunstância, seguindo a modalidade de extraterritorialidade incondicionada do artigo 7º, inciso 1, a linha B, haverá a aplicação da lei brasileira. Haverá a aplicação da lei brasileira. Outra modalidade de extraterritorialidade incondicionada é a da linha C. Diz respeito aos crimes praticados contra a administração pública por quem está ao seu serviço. O exemplo que eu dei a vocês na linha B é perfeitamente compatível, tá? Só para pontuar, na linha C só são admissíveis os crimes praticados contra a administração por quem está ao seu serviço, 312 a 326 do CP, e os demais crimes praticados por funcionário público. Na linha B, é possível os crimes praticados por particulares contra o patrimônio ou a fé pública da União. Então, alguém falsifica um passaporte brasileiro em Nova York. A inserção na linha B. A linha D, o crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. O crime de genocídio, todos os senhores sabem, é expressamente consagrado pela lei brasileira, é uma lei de 1956, porque historicamente após a Segunda Guerra Mundial. Então, foi praticado o crime de genocídio, independentemente do local, e sendo o agente brasileiro ou estando o agente no território nacional, independentemente da sua origem, da sua nacionalidade, é possível a aplicação da lei brasileira. Extraterritorialidade incondicionada. Meus amigos, o parágrafo 1º do artigo 7º diz que, nos casos do inciso 1, destas 4 alíneas que eu mencionei a vocês, o agente será punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, haverá imputação da lei brasileira, independentemente da sua absolvição ou da sua condenação no estrangeiro. Ele foi julgado no estrangeiro pela prática do mesmo crime e foi absolvido. Tantofas. Extraterritorialidade incondicionada. Haverá imputação através da lei brasileira. No que diz respeito a este parágrafo 1º, vocês devem fazer a leitura dele em conjunto com o artigo 8º do Código Penal, que fala do non bis in idem. Eu mencionarei a vocês o non bis in idem, a vedação à dupla imputação, tá? Mas eu gostaria só que vocês atentassem a esta circunstância, porque mais à frente eu aprofundarei a análise do non bis in idem. Tranquilo, meus amigos? Foi um prazer inenarrável contar com a participação de vocês. Na nossa próxima aula voltaremos falando da extraterritorialidade, só que desta vez da extraterritorialidade condicionada, das hipóteses consagradas no inciso 2 do artigo 7º.
Valeu, abraço, tchau!